Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal. Lembrando que o Clique Jornal e a Rádio CT foi criada porque a nossa função, a função da Rádio CT é elaborar uma linha de comunicação nesta evolução natural e gradativa, onde a gente oferece uma programação cultural diversificada, falando de vários assuntos com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços da população no mais eficaz sentido cultural da palavra. E claro, com a opinião do nosso entrevistado. Esse é o ponto alto daqui da Rádio CT e das nossas entrevistas aqui no Clique Jornal. O ponto alto é exatamente esse. O entrevistado é que dá o tom. E por falar nisso, hoje a nossa convidada é a Kelly Linhares. A Kelly Linhares, ela é especialista em imobiliária e vai falar exatamente sobre a questão da regularização de imóveis aqui em São José dos Campos. Kelly, boa tarde. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite e é um prazer imenso estar aqui nesta tarde maravilhosa, né, com esse sol quente aqui em São José dos Campos. E já começando com notícia boa, né, Paulo Silva? Saiu hoje que São José dos Campos é a 20ª cidade mais rica do país. São José é a 20ª, está entre as 20 mais endinheirada. Então. Agora, com isso, o seu ramo, você que é especialista em imobiliária, você vai ter muito trabalho de convencimento e muito trabalho também para acertar frente aos cartórios, bancos e etc, etc. O que é que você espera dessa informação de ser a 20ª mais rica do Brasil? Então, eu espero que nós possamos conseguir aí nos próximos meses, né? Não sei especificar quanto tempo, mas São José dos Campos, apesar de estar entre as 20 cidades mais ricas, está loteada de áreas irregulares. Então, se eu citar, por exemplo, na região sul, uma das áreas mais valorizadas na região sul é o residencial Cidade Jardim, ali próximo. A mais valorizada? Sim. Quanto é o metro quadrado ali? Não dá nem para dimensionar, porque cada um tem um preço. Sim, é um imóvel de 600 metros, somente um terreno na Avenida Iguape, está valendo aí pouco mais de R$1 milhão. R$1 milhão de reais. Sim, então eu falo que na região sul, o residencial Cidade Jardim era uma área totalmente irregular há 40 anos. Então, pouquíssimas pessoas sabem disso. E uma das áreas mais valorizadas. Irregular há 40 anos? Irregular. E como atualmente nós tivemos aí até o fim da Secretaria de Regularização Fundiária, que não existe mais aqui em São José dos Campos, mas nos 4 anos da sua existência, ela teve aí a capacidade de regularizar por volta de 5.000 imóveis aqui em São José dos Campos. Como essa questão pode influir nessa situação? Então, para você ver, tamanha importância da secretaria que no próximo ano essa secretaria já não existe mais, Paulo Silva, porque assim, foi criada essa secretaria, porém grande parte dos processos de regularização fundiária já estavam em andamento no governo anterior. E particularmente, as pessoas por si já faziam essa regularização? Já faziam, né? A regularização existia um departamento dentro da prefeitura, lotado na Secretaria de Obras, né, que já da Secretaria de Planejamento, disso. Desculpa, que já cuidava. Aos poucos ia regularizando
um terreno, não um loteamento, Um mas bairro. um bairro. Sim. No Interlagos, por exemplo, teve um bairro ali que foi regularizado. Isso. Agora, ela foi dada uma conotação política a esse departamento? Eu tenho plena certeza. Por quê? Eu sempre cito o residencial Cidade Jardim, Paulo Silva, porque São José dos Campos, o bairro existe há 40 anos. Então, nós tínhamos um bairro irregular há 40 anos, um dos mais antigos de São José, e que nós, eu juntamente com mais de 400 moradores, tivemos muita dificuldade em fazer a regularização fundiária neste bairro. O que é? Os moradores só eram posseiros, né? Eles não tinham a propriedade. E você sabe que propriedade é um direito social, né? Uhum. Envolve aí toda uma questão social, obviamente. Você causa uma angústia, né? Você morar tantos anos no imóvel, você não poder falar que ele é seu. Verdade. Então, a prefeitura tinha um papel, existe já uma lei federal que obriga a prefeitura a colaborar num processo. Já existe um processo dessa natureza? Já, a Lei Federal 11.977 de 2009. 11.977 de 2009. De 2009, 7 anos atrás. Exatamente. Então, é obrigada a fazer regularização. Então, assim, por isso que eu falo que houve realmente mais a conotação, a politização, até porque nós sofremos com isso. A regularização do residencial Cidade Jardim eu iniciei em 2008 e foi neste governo, em 2014, inclusive, que nós tivemos que ingressar com uma ação no Ministério Público, da qual a promotora acatou e abriu um inquérito para investigar as condutas do atual prefeito. Tá? Que foi negada a regularização. Então, existe uma lei federal, então a prefeitura não pode negar. Quer dizer, não foi dado manchete a essa particularidade. Nenhuma. Até porque eu não queria tornar o evento político, né? Mas esse loteamento existe desde 79. Uhum. Então, as pessoas constituíram família, seus filhos já casaram, e hoje, com mais de 70 anos, sofriam com essa angústia de não ter o título de propriedade do imóvel. Então, a prefeitura negou para os moradores a regularização. Você tem um loteamento de 79, porém, ele foi regularizado em 2014. Então, quantos anos se passaram, né? Uhum. Então, a prefeitura tem, sim, uma responsabilidade em relação a esse assunto e aí que eu falo, que eu fiz esse questionamento. Então, se criou uma Secretaria de Regularização Fundiária, mas, de fato, o interesse político acaba falando mais alto. Né? Bom, mas 5 mil lotes, né? E por volta de 20 bairros regularizados. São José tem muito mais? Tem muito mais. O que acontece, Paulo Silva? Antigas construtoras, basicamente é a mesma situação. Nós temos na região norte, essa situação do residencial Cidade Jardim, nada mais é. A empresa construía, loteava, não fazia nenhum tipo de regularização imobiliária, né? Lançar matrículas nos cartórios, fazer as averbações, e a prefeitura também não fiscalizava, né, esses imóveis, tributava o IPTU em áreas que estavam ainda irregulares. Então, é uma somatória de erros. E a principal dificuldade é que essas construtoras de 30, 40 anos atrás, os moradores não conseguem encontrar. Agora, mas hoje, definitivamente, pela lei de 2009, o cidadão pode ir direto... Pode pleitear. Mas onde? É via judicial? Com um advogado? Ou, no caso, uma própria imobiliária, um assuntos imobiliários, um escritório de assuntos imobiliários, ou coach imobiliário, que é o seu caso, que é especialista nessa questão? Então, quando você abriu o nosso bate-papo, você falou da questão da informação. Eu sou jornalista, então, obviamente, nós temos na nossa equipe um advogado. É difícil para o morador pleitear uma regularização fundiária ou imobiliária sem ter a presença de um advogado. E se nós temos... O que é mais importante é a união dos moradores, porque... Se eu citar para você, na região norte, nós encontramos
centenas de regiões ali que está irregular também há muitos anos. Então, o principal tem ali no Pico das Agulhas Negras, tem na região leste, tem próximo ali em Eugênio de Melo, a mesma situação. Difícil para o morador conseguir fazer sozinho. Agora, então, isso aí é conhecido como mancha imobiliária, uma cidade invisível. Existe a casa, existe o morador, existe a luz elétrica, a água encanada, mas aquela casa no mapa imobiliário não existe. É uma cidade invisível? Isso, ela não existe até perante o cartório de registro de imóveis, porque hoje só registra uma propriedade quem definitivamente é dono. Uhum. Existe até uma expressão que lavrar, talvez, uma escritura seja mais fácil. Mas o difícil é você registrar e se tornar, de fato, proprietário legítimo. Agora, nós temos algumas perguntas aqui. O cidadão, a gente só vai omitir o nome, e diz que mora há 1 ano em um apartamento do CDHU, e esse apartamento foi invadido. Ele consegue passar para o nome dele, porque ele paga todas as contas que chega daquele apartamento. Ele invadiu, ele solidariamente, alguém falou, pode morar aí. E ele paga todas as contas. Ele tem o comprovante de que ele paga tudo. Ele consegue, qual é a maneira que ele tem de tentar no CDHU passar esse apartamento para o nome dele ou regularizar? Então, Paulo Silva, esse é um outro problema em São José. Nós temos, inclusive, muitas invasões em áreas, até além de particulares, em áreas públicas. Então, o que caberia, e precisa verificar, se você pode pleitear um uso capião em algo que pertence ao governo, né, a um projeto habitacional. Eu desconheço, né? Mas hoje o uso capião, existe até o uso capião extrajudicial, que São José, desde março deste ano, os cartórios já estão autorizados a fazer o uso capião extrajudicial. Assim como tem o divórcio... extrajudicial. Isso, consensual, né? Consensual. Então, quando o casal, eles concordam e têm filhos maiores de idade, eles podem fazer o divórcio no cartório. Agora, mas no caso do uso capião, que o uso capião é um modo de aquisição de propriedade ou de qualquer direito real que só se dá pela posse prolongada. Isso, por mais de 5 anos. Mais de 5 anos. E você não pode ter uma oposição. Então, não pode ter uma terceira pessoa questionando o seu pedido de uso capi aquele bem. Agora, pela falta de informação, o cidadão mora lá 5 anos e um dia num imóvel que não tem documento nenhum. Ele pleiteia hoje o uso capião, mas extrajudicial? Então, para ser extrajudicial, tem que ocorrer a concordância do proprietário do proprietário real daquele lote que ele está pleiteando. Essa pessoa vai ser notificada, ou seja, ela tem que dar a anuência. Nós já estamos fazendo isso em alguns bairros aqui de São José. Mas daí ainda é novo. Mas daí o proprietário, ele pode dizer, não, eu não me oponho que ele passe para o nome dele. Sim, pode acontecer. Mas a terra é alguma coisa que mexe com as valores. Pessoas, com valores e tal. Como é que o proprietário vai fazer isso? Então, o uso capião extrajudicial, na verdade, ele tem uma definição. Você tira os processos da justiça quando você tem a concordância. Existem determinados bairros, justamente por esse motivo que eu te falei. A companhia ou a construtora da época abandonou a situação, os moradores não conseguiam um contato para regularizar, eles pagaram até judicialmente as parcelas que faltavam, mas eles não têm o título de propriedade. Então, depende da situação. Tem algumas empresas que já têm demonstrado a concordância, já que a esfera judicial demanda de custos para as duas partes, né? Kelly, uma outra pergunta aqui, um cidadão que ele mora numa casa que ela foi estendida para uma área pública, a casa, o lado que ele está. E ele está há mais de 9 anos
nesse endereço. Ele pergunta se ele pode entrar com o uso capião? Então, ele pode, mas... Mas então faz assim, no próximo bloco eu faço a mesma pergunta e você volta nesse assunto de quem está numa área pública, se pode ou não fazer uso capião, tá certo? Estamos aqui com a Kelly Linhares, ela que é especialista imobiliário, e a Kelly, ela está falando sobre a regularização de imóveis aqui na cidade de São José dos Campos e em qualquer lugar do Brasil. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. A gente volta já com a Kelly Linhares. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Nossa convidada de hoje é a Kelly Linhares, ela é especialista imobiliária e fala sobre regularização de imóveis. Lembrando ao ouvinte, ao internauta, que o Clique Jornal trata-se de um programa de variedades, não apenas de CIT, de ciência e tecnologia, de política, de questões sindicais ou de cultura. Na nossa programação, aqui a gente aborda temas desde o clima espacial, veículos lançadores, energia, questões sindicais, o pessoal do Conlutas, CUT, CTB, os movimentos sociais, cultura através da Fundação Cultural ou outros parceiros, passando também por amenidades, causos e até mesmo filosofia e religiões, sempre ao vivo, sem cortes e com retransmissões sempre às 21 horas. Por isso, a Kelly Linhares é a nossa convidada de hoje aqui do Clique Jornal, exatamente para falar sobre a entrega a regularização de imóveis. Kelly, no bloco anterior, uma pergunta de um internauta sobre a aquisição de uma área pública que ele já mora há mais de 9 anos. E ele voltou aqui a perguntar se entra como uso capião, porque ele tem mais de 5 anos e um dia numa propriedade mansa e pacífica. Qual é a... Então, Paulo Silva, agradeço, a pergunta do nosso ouvinte. Ele pode pleitear o uso capião na área pública, isso não quer dizer que ele vai conseguir. Mas o sucesso em ele obter o êxito,
nessa batalha, ele precisa que a prefeitura concorde com o pleito dele, o que é muito difícil de acontecer, que a prefeitura abra mão de uma área pública em benefício, né, de um determinado morador. Bom, nesse caso, a prefeitura não sabe que isso existe. E daí? Então, tudo é uma questão de analisar documento, né? Precisava verificar a real situação. Mas eu vou te dar um exemplo bem claro. Pois não. Vamos voltar ao residencial Cidade Jardim. Você conhece ali o passeio da Cidade Jardim. É uma praça que corta desde ali, está entre a Andrômeda e a Cidade Jardim. Nós temos um passeio. Tem. Esse passeio, todos os moradores cujas casas estão localizadas nas esquinas, eles também invadiram área pública. Também? Todos, tá? Todas as esquinas? Todas as esquinas. Então, é por isso que lá foi feita uma regularização fundiária e não imobiliária. Existe uma grande diferença. E nessa regularização, a prefeitura concedeu uma certidão de não invasão de área pública. A prefeitura concordou. Aí sim nós conseguimos. Porque são proprietários de boa-fé, no caso? Não só boa-fé, porque houve uma sequência de erros, é aquilo que eu comentei. Então, quando o loteamento ele é implantado, a prefeitura precisa fiscalizar naquele exato momento. Como lá se passou mais de 35 anos e a prefeitura tributou o imposto, né, o IPTU, então ela foi solidária ao erro do passado. Então, ela teve que abrir mão dessas metragens, né, que somando ao longo do passeio Cidade Jardim poderia até retornar em uma praça pública para a prefeitura, porque quando você tem, às vezes você pode fazer um bom acordo, você invadiu área pública, um determinado bairro com uma quantidade considerável de moradores, pode acontecer um acordo, você devolve uma área para a prefeitura. Mas, no caso, a Avenida Iguape ali, dali para cima, o posto de combustível e a floricultura, na mesma situação? Na mesma situação. Todos os imóveis localizados nas esquinas do passeio da Cidade Jardim, esse passeio entre a Cidade Jardim, a Avenida Cidade Jardim e Andrômeda, teve invasão de área pública. Não digo por conta dos moradores, e sim pela loteadora. Tá? A loteadora acabou fazendo isso. A prefeitura tributou, ou seja, concordou com o erro. Conivente. Ficou conivente com a situação. Kelly, agora, qual é a diferença entre fundiária e imobiliária? Então, fundiária é aquela que, quando você... por várias situações, você vai até o registro de imóveis, aquele imóvel está inexistente ou só tem uma matrícula de uma gleba inteira, não foi individualizada as matrículas, porque cada lote tem que ter a sua respectiva matrícula, o seu respectivo histórico, né? Sim. Quem foi o que primeiro. É o confrontante com isso. do lado... As medidas, não só isso, mas todos os adquirentes que compraram. Então, é obrigatório ter essas informações. Então, a regularização fundiária é quando você não tem essas informações do que acontece hoje em determinado bairro ou imóvel ou lote, no cartório de registro de imóveis. Essa é a fundiária. É a fundiária. Com os adquirentes. A imobiliária é quando, às vezes, a documentação só foi se enrolando e fez um contrato ou até uma compra irregular. O que seria uma compra irregular? É uma família, houve o falecimento dos proprietários e os herdeiros venderam aquele imóvel sem abrir um inventário. Aí o atual adquirente não consegue transmitir propriedade. Por quê? Porque você precisa garantir os direitos de todos os herdeiros. Eu tenho casos hoje em vários bairros de São José que o pai faleceu e uma das filhas vendeu esse imóvel. Os outros irmãos não anuíram, não sabiam dessa venda. Por isso que antes de sempre consulte um advogado, Paulo Silva, isso é muito importante. Mas nesse caso, então, Kelly, se um filho vende 6 filhos, um vendeu, 5 não ficou sabendo, o prejuízo é de quem? De quem comprou? De quem comprou e também de quem vendeu, porque vai responder, esse contrato ele pode ser anulado a qualquer momento. Bom, quem comprou perde e quem vendeu
ele já gastou o dinheiro. Sim. O que fazer numa então, situação Paulo Silva, dessa? você tem que desconfiar, porque assim, às vezes o imóvel está muito barato, né? Então tem pessoas que você tem que ficar desconfiado. Então, você já sabe o valor de mercado daquele imóvel está abaixo, desconfie, leve a documentação, vá ao cartório de registro de imóveis, tire todo o histórico desse imóvel. A pessoa que está vendendo, vá até o fórum, peça, isso tem que ser feito através de advogado, uma certidão do distribuidor para verificar se tem algo que impeça aquela pessoa de vender aquele imóvel, porque às vezes ela está sofrendo uma ação fiscal. Então, Então, um imóvel, vamos colocar 100 mil reais. Se a pessoa está vendendo por 40, desconfie na hora. Desconfie na hora, sim. E o que mais tem em São José dos Campos tem muitos casos assim? Muitos casos. A pessoa vende algo que não é dele. Que não é dele. E consegue. Consegue, porque as pessoas compram, né, Paulo Silva? É a ganância da pessoa, Kelly, que acaba deixando oculto, não é, essa situação, mas uma hora o real proprietário vai aparecer. Às vezes não digo tanta ganância, mas em alguns casos sim, mas é falta de informação mesmo. Agora, o Kelly, uma outra pergunta que chega aqui é como regularizar um IPTU, por exemplo? Então, o IPTU, para você regularizar, existem várias situações. Às vezes, um imóvel já está sofrendo uma execução fiscal, sempre direto na prefeitura. Desde que seja o proprietário real, tá? Apenas o proprietário. Se não for, precisa de uma procuração, uma autorização. Mas o IPTU é muito sério. Então, em São José tem muitos casos de execução fiscal. A pessoa, às vezes, nem fica sabendo, né, que já está em execução, e regularizar, conversar, fazer um bom acordo e regularizar essa situação. Regularização, então, apenas na prefeitura? Apenas na prefeitura. Vai no protocolo, vai no departamento... No primeiro subsolo da prefeitura. Aqui em São José dos Campos. Aqui em São José. Mas isso é no Brasil todo? Sim. Se a pessoa passou 1 ano, 2, 3, não chegou nenhum carnezinho do IPTU naquela residência, desconfie. Sim, não chegou. Às vezes a pessoa também não vai procurar, né? Saber o que está acontecendo, por que não chegou. Ô Kelly, você é especialista em imobiliária. A pessoa diz aqui que ele tem uma propriedade que nunca houve escritura do imóvel, apenas um contrato de compra e venda. Como adquirir esta escritura? É um caso recorrente que você trata disso com tranquilidade ou é difícil? Então, primeiro passo é localizar quem consta na matrícula. É isso que eu comentei. Só registra uma propriedade quem é dono. Então, se você teve várias vendas e às vezes algumas se perdem, o último adquirente perdeu um contrato anterior, fica difícil chegar nos anteriores. Mas o ponto de partida é o que consta no cartório de registro de imóveis. Qual o nome da pessoa que está como atual proprietária. Então, buscar essa pessoa, a família, buscar uma localização e tentar um acordo. É melhor algo um pouco demorado antes do que uma demanda judicial? Sim, nós sempre evitamos a demanda judicial. Tudo que é extrajudicial, bem conversado, é muito melhor para as duas partes. Uma outra pergunta que chegou, várias perguntas aqui, a gente já passa para o outro bloco, para outros assuntos, para não responder tanto. Mas fica para o próximo bloco, o cidadão está perguntando aqui, Kelly, sobre a anistia de regularização de imóvel. Ele diz que ele construiu do jeito dele, e agora parece que a fiscalização esteve lá e pede para que ele faça mudanças no imóvel. E se ele pode agora contar uma anistia de regularização. Mas esse assunto, para o próximo bloco, dá para você falar sobre isso? Sim, claro. Muito bem. Então, próximo bloco, e para a gente passar para outros assuntos sobre a regularização de imóveis, com a Kelly Linhares, aqui no Jornal da Cultural. A Kelly Linhares, ela que é
especialista imobiliária, e falando aqui no jornal. Olha, é mais do que informação, é entrevista inteligente. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Conosco, Kelly Linhares. Kelly Linhares, ela é especialista imobiliária e fala em regularização de imóveis aqui na cidade de São José dos Campos. É um tema recorrente, muitas pessoas têm muitos e muitos problemas e geralmente à primeira vista leva para um advogado. Ô Kelly, os advogados estão preparados para isso? A primeira coisa, vou procurar um advogado. Existe na OAB ou algum departamento aí que possa orientar as pessoas sobre essa questão antes de judicializar uma questão dessa? Então, Paulo Silva, é muito mais fácil você trabalhar na prevenção do que depois você enfrentar um problema judicial. Então, é muito mais barato você pagar uma consulta com o advogado, né? Tirar todas as dúvidas. Nem todos, eu acredito, que têm essas informações imobiliárias, né? Ou fundiárias, que sabe realmente informar o cliente. Mas grande parte, eu acredito que sim. Mas é muito importante consultar sempre um advogado antes de comprar o imóvel, analisar o contrato também, porque hoje tem muito Ctrl+C, Ctrl+V da internet, né, Paulo Silva? Aí eu mesmo faço contratinho aqui, então é difícil, precisa realmente ser analisado por uma pessoa da área. Olha, até porque, exatamente, a internet pode trazer informações que nas entrelinhas pode ser uma pegadinha para a pessoa. Sim, claro. E depois para você executar esse contrato e cobrar os seus direitos fica difícil. Às vezes você tem um contrato que contempla muito mais quem está vendendo de quem está comprando, né? Ô Kelly, a pergunta do nosso internauta, ele pergunta sobre a anistia de regularização do imóvel dele. Ele construiu do jeito dele, parece que
a fiscalização exige documentação e tudo mais, mas ele está tentando recorrer. Como ter a anistia de regularização? Então, se o fiscal foi até o imóvel desse ouvinte, com certeza foi uma denúncia, né, Paulo Silva? Hoje a fiscalização da prefeitura, ela não vai fazer nenhuma ação fiscalizadora se não ocorreu alguma denúncia por parte de vizinhos, enfim, isso acontece sim. Ele tem que aproveitar a anistia a anistia sempre ocorre no último mandato do prefeito. Neste mês, agora faltam o quê? 17 dias para o término. Desde que seja protocolado, até o fim do ano, ele tem direito a pleitear a anistia. Por que no último mês do mandato? Porque durante 4 anos fica difícil, Paulo Silva, assim, você liberar tudo, né? Porque a anistia nada mais é do que você liberar aquilo que a lei não permite. Então não dá para manter durante toda a gestão, né, durante os 4 anos, você liberar tudo que é irregular. Quando não se respeita recuo, as metragens, então tem que sim determinar um período para que isso ocorra. Então, sempre no último sempre mês... no último ano. Durante o último ano. E para pleitear a anistia, é necessário contratar um engenheiro ou um arquiteto para assinar esse processo. O morador não consegue sozinho. Mas é muito caro isso? Ou é uma ilusão que o engenheiro e o arquiteto é caro? Existem meios de se conseguir com um preço acessível? Então, se encaixar na planta popular, a pessoa pode pleitear até os custos dessa pleitear anistia com uma planta popular, ou seja, a prefeitura um arquiteto e um engenheiro do município. Mas existem algumas exigências para pleitear esse benefício, né? E consta, são bem claras as exigências, os documentos. No site da prefeitura tem todas as informações. Ô Kelly, e para a pessoa regularizar, por exemplo, o nome no IPTU, no caso, ele tem um antigo morador, mas não teve Deixa eu tentar te explicar melhor. Ele quer regularizar o nome dele no IPTU, que está no nome de um antigo morador. Basta ele levar o contrato, né, de compra desse imóvel no primeiro subsolo da prefeitura, que ele consegue fazer a transferência do nome do imposto na hora. Super prático. Na própria prefeitura. Na própria prefeitura. Agora, mas isso a qualquer tempo? Qualquer tempo. Pode ir lá. Ele quer regularizar também um imóvel de herança. Qual é o custo para um terreno de 125 metros quadrados no bairro Campos de São José, aqui em São José dos Campos? Ele herdou, parece até filho único, e herdou isso aí do pai dele. Quanto ele gastaria para regularizar um terreno de 125 metros? Então, mesmo sendo o único filho, né, ou seja, o único herdeiro, ele precisa, primeiramente, abrir o inventário do pai para fazer essa transmissão de propriedade de forma legal, com ato de lavratura da escritura. Hoje você consegue fazer um inventário também no cartório, Paulo Silva. Não tem necessidade de ingressar com uma ação judicial. Ele vai pagar a lavratura desse inventário, ele vai pagar os emolumentos. O imposto a base de cálculo de uma regularização documental é sempre o IPTU. O valor venal daquele imóvel não é o valor de mercado. Então, se você pegar o seu demonstrativo de IPTU, vai estar lá, VVI, valor venal do imóvel. Aquele valor que consta é sempre a base de cálculo, que você tem o ITCMD, que é o imposto que ele, no caso, vai pagar para fazer o inventário, normalmente é 4% daquele valor, e o ITBI, que é o imposto sobre transmissão de bens, que ele é recolhido pela Prefeitura Municipal, 2% daquele valor venal. Então, ele vai ter um custo com advogado, né, para acompanhar esse inventário extrajudicial,
Já que ele é filho único, ele vai pagar os impostos ITCMD, o Imposto Causa Mortes, e o ITBI, que é o Imposto de Transferência daquele imóvel para ele, da transferência do bem, e mais os emolumentos cartoriais. Aí ele consegue sim fazer. Agora, o valor venal é diferente do valor imobiliário. Exatamente, ele é só para efeitos de base de cálculo de impostos. Mas muita gente, por exemplo, você vai no cartório e eles, um imóvel lá, por exemplo, de 100 mil reais, você nota que é vendido no cartório pelo valor venal, que seja lá 40 mil reais. Por quê? Isso aí é um gancho, é uma escapadinha? É legal isso? É legal, inclusive é melhor. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, nós temos a base de cálculo para impostos, o valor de mercado. Então, para você fazer inventário ou transferir uma escritura, é valor do mercado. Então, é muito pior do que pagar 2% ou 4% para efeito de impostos. Isso depende de estado para estado? Depende de estado. No estado do Rio, é valor de mercado, a base de cálculo dos impostos. E no estado de São Paulo, é o valor venal e não imobiliário. Isso não desvaloriza o imóvel em hipótese alguma. E o restante paga o chamado por fora? Não é por fora. Legalmente essa é a base de cálculo. Mas no contrato, na escritura, vai sair o valor real do imóvel, o valor pago, o valor imobiliário. Mas é só para efeitos de impostos, Paulo. Alqueires e hectare tem diferença? Você nota que as pessoas vendem assim, 10 hectares paulistas, 10 hectares mineiros. Existe, assim como a questão do valor venal, também a diferença de tamanho entre 1 metro quadrado em São Paulo e 1 metro quadrado em Minas Gerais. Você chegou ao seu conhecimento isso? Não, ainda não chegou ao meu conhecimento esse fato. Olha, então é bom você pesquisar, porque são medidas que tem, que a pessoa fala assim, olha, eu estou vendendo para ele 100 hectares paulistas. Não, mas eu quero 100 hectares mineiros. Olha, é uma boa informação para você a respeito dessa questão aí das medidas agrárias, no caso, né, que vende terrenos em São Paulo ou no estado de Minas Gerais. Kelly, nós temos mais tempo nesse bloco? Mais 3 minutos nesse bloco ainda. São José dos Campos, vamos voltar para São José dos Campos para encerrar esse bloco. A Cidade Invisível, ela continua existindo, e como as pessoas devem regularizar o seu imóvel agora que deixou de existir a Secretaria de Regularização Fundiária aqui no município? Então, Paulo Silva, é muito difícil trabalhar com regularização fundiária ou regularização imobiliária. Eu tenho aqui um exemplo claro que nós fizemos em São José dos Campos. É até legal citar, Paulo Silva. Você sabe que para transmitir legalmente um imóvel, você precisa inicialmente lavrar uma escritura e depois registrá-la. Esse é o trâmite normal, tá? Então, pela primeira vez em São José dos Campos, na história de São José, nós fizemos uma regularização onde os moradores não pagaram a lavratura, não pagaram o ato notorial, e a transmissão de propriedade ocorreu diretamente num cartório de registro de imóveis. Nunca foi feito isso em São José dos Campos. Foi um processo muito difícil. Inclusive, além do morador, do adquirente economizar com o ato da lavratura, ele também economizou com os impostos. Também nós conseguimos reduzir os valores dos impostos envolvidos nessa transmissão de propriedade, que o mais importante deles é esse ITBI que eu comentei, né? O Imposto sobre Transmissão de Bens. Então, é muito difícil trabalhar com regularização fundiária ou imobiliária, mas a gente tem aí muitas conquistas, né, ainda. Kelly,
Agora, uma pergunta para o próximo bloco, para a gente encerrar e para que as pessoas possam descobrir o escritório da Kelly Linhares e dessa forma poder também se regularizarem. Você acredita que muda muito pouco ou quase nada São José sem Secretaria de Regularização Fundiária? Mas para o próximo bloco, o próximo e último bloco com a Kelly Linhares. Está certo, Kelly? Então, vamos falar sobre isso no próximo bloco, aqui no Clique Jornal. Lembrando que Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Um breve intervalo e a Kelly Linhares volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Bem, amigos, estamos de volta aqui no Clique Jornal, um jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. A nossa convidada de hoje é a Kelly Linhares, ela que é especialista imobiliária, está dando aqui uma aula, uma informação muito relevante em relação à regularização de imóveis. É por isso que a gente sempre fala aqui do Clique Jornal, que é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária também. Esse é o nosso Clique Jornal. Por falar em Kelly, por falar em informação relevante, registrando aqui, Kelly, os nossos ouvintes pulverizados aqui no Clique Jornal. O INPE e o DCTA está te ouvindo aqui em São José dos Campos, o CEMADEM no Parque Tecnológico, o Fórum de CIT, que é Ciência e Tecnologia, que congrega mais de 30 entidades de ciência e tecnologia, nos ouve os funcionários e os cientistas do CPTEC lá em Cachoeira Paulista, o CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, ouvindo nesse momento a CLBI, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira
do Inferno, a CLA em Alcântara, lá no Maranhão, ouvindo, mandando o joinha aqui pela internet. Nos ouve também em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE. E, finalmente, aqui, a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, que fica lá na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, sem número, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, ouvindo, e até o Mato Grosso, que deve ter muitos problemas de regularização fundiária, não é, Kelly? Imagino que sim, muito mais que aqui, né, Paulo Silva? Você nadaria de braçada lá, né? Claro. Teria muito trabalho lá. Ô, Kelly, o Brasil todo nos ouve. São José dos Campos é uma cidade que tem a Secretaria de Habitação, e os problemas habitacionais aqui da cidade ainda é recorrente. Uma cidade, uma das 20 mais ricas para se viver, ainda tem o problema habitacional? Mais ricas para se viver, uma das cidades mais ricas e mais caras para se viver, né, Paulo Muito Silva? caras, né? Porque aqui um imóvel é caríssimo, né? Para você comprar uma casa, um apartamento, você realizar o seu sonho de ter a casa própria, não é nada fácil. Inclusive agora, nesse momento que nós estamos passando, realmente fica difícil, né? Tentar realizar esse sonho. Bom, a pergunta que ficou para você nesse bloco, são centenas de bairros aqui em São José dos Campos, tem ideia? Da quantidade de bairros irregulares? Não, total, mais de 500, né? Mais de 500, muito mais, grande muito. São José dos Campos. Agora nós não temos uma Secretaria de Regularização Fundiária. O que é preciso a nova administração para manter esse mote de conversa com a sociedade, de regularização, de arrecadação de IPTU e de tranquilidade social? Então, em relação à não existência dessa secretaria, eu tenho certeza que São José não vai perder em nada, né, Paulo Silva? Nós temos hoje excelentes funcionários de carreira que já atuam na Secretaria de Regularização Fundiária e que vão continuar trabalhando, né, nos próximos anos neste mesmo segmento. Mas é um corte necessário, né, Paulo Silva? O momento que nós estamos, então, reduzir uma secretaria, reduzir o número de comissionados, é o que o nosso próximo prefeito tem aí como meta em relação ao caixa da prefeitura. Não tem como manter o altíssimo número de comissionados, mas eu tenho certeza que o trabalho ele não vai ser prejudicado, porque já vinha sendo feito anteriormente esse trabalho de regularização em nossa cidade. Antes do Michel Temer assumir, ele dizia que um dos mais aguardados programas do governo seria uma maneira social, seria o Cartão Reforma, um programa que iria oferecer o financiamento para as pessoas reformarem as suas casas. O que você pensa sobre Cartão Reforma? Então, eu sempre entendo que antes do Cartão Reforma, você precisa trabalhar muito na regularização ainda dos loteamentos, né? Então, destinar recursos para os bairros onde as pessoas não dispõem de recursos, vem primeiro da reforma, vem antes do Cartão Reforma, né, Paulo Silva? Então, você tem aqui em São José, na Zona Norte, só regularizou o Caetê 1, então Caetê 2 em diante, Estrada do Bom Sucesso vai embora e tem muita área irregular aqui ainda em São José. Agora, e a lei? A lei você falou que é 11 mil e pouco? É a Lei 11.977 de 2009, onde todos os moradores ou qualquer munícipe pode pleitear perante a prefeitura essa regularização. Lei 11.977. De quantos anos atrás? 9 anos? 2009. De 2009. Nós estamos em 2016, já são 7 anos. Todo cidadão pode pleitear a regularização do seu imóvel? Pode, porém a prefeitura não está preparada para trabalhar com essa lei.
Não existe ainda. Não existe. Esse exemplo que eu coloquei inicialmente, né, do nosso primeiro bairro, que eu comecei em 2008, houve muita resistência. Ô Kelly, agora, o cidadão que nos ouve nesse momento, por exemplo, poxa, o que eu ganho com isso? Você incentivaria a pessoa a fazer isso, a irregularizar o seu imóvel? É melhor para ele? Sim, uma questão de prioridades, né, Paulo Silva? Eu sempre falo que o direito é um direito, né, é uma questão social, o direito à propriedade, mas você ter um imóvel, né, dizer que é seu é muito melhor do que você viver 30, 40 anos. Tem pessoas até que têm medo de reformar o imóvel. Não vou mexer, não vou reformar, porque alguém pode vir aqui tomar o imóvel, né, da minha família. Então, existe isso, sim. Naquela mesmice de sempre. Naquela mesmice vai só de se sempre. destruindo. E para mexer são necessárias mudanças, mas eu sinto que a população ainda tem medo, Paulo, justamente pela falta de capacidade de trabalho nesse segmento. Então, por experiência, né, nessa caminhada, muitos advogados, né, que ajuizaram ações ou que prometeram resolver. Você está lidando com sonhos, né, mas prometem resolver e não resolvem. Isso, de fato, acontece. Então, existe um medo em mexer com... mas eu estou aqui quietinho, então ninguém mexeu comigo, também não vou sair da minha zona de conforto. Mas é importante, porque uma hora vai dar um problema mais sério e tudo fica mais caro. Ô Kelly, o seu escritório ele tem o objetivo de legalizar, além de imóveis, terrenos, construções erguidas sem a prévia licença, a revelia da lei de zoneamento, do Código de Obras e edificações, são situações comuns? Então, essa situação que envolve anistia ou regularização da construção, nós temos pessoas que nós encaminhamos, né, profissionais que nós indicamos. Não é hoje o nosso ramo de trabalho. Tá? Mas está no contexto de atendimento. Sim, até por questão de orientação. A informação ela é necessária sempre, né? Quando nós somos questionados, é uma prestação de serviço, né? Você fazer essa orientação. No teu caso, a Kelly Linhares é o top of mind. A pessoa pensou em regularização de imóvel, já pensa naquele. Aí você sabe quem faz, quem é o engenheiro, quem é o arquiteto. Isso, exatamente. De fato, a realidade, né? Porque o que nós encontramos muito, eu não consigo resolver essa situação até hoje, eu deixei na mão de advogado, eu deixei na mão do arquiteto. Então, é questão de orientação. As pessoas não estão muito bem informadas sobre esse assunto, mas essa é a nossa missão, é informar. Agora, no caso, você é uma coach imobiliária. Que dá toda a orientação. Na verdade, Paulo Silva, sabe aquele problema que ninguém resolve? Mais difícil, que várias pessoas já tentaram resolver, que normalmente o morador já gastou, já investiu muito dinheiro, não consegue resolver. Então, normalmente, aqueles mais difíceis, pode contar com a nossa ajuda que nós conseguimos encontrar um caminho, uma solução. No caso, o Brasil com 12 milhões de desempregados, Sim. O cidadão estava muito bem na indústria e, de repente, ele se viu aí com algum dinheiro e quis fazer da sua casa a questão do seu ponto comercial, o seu ponto de vida também. A mudança de uso, de classificação de atividade de um imóvel, ele estava ali, agora tem uma oficina. Isso aí tem que passar por regularização também? Precisa passar por regularização, mas hoje o que nós temos, né, em relação à própria crise que nós vivemos são advogados, engenheiros, arquitetos, pessoas trabalhando em casa realmente, porque é difícil você custear um escritório bem regularizado, da forma com alvará, com liberação. Então, tem muita gente trabalhando aí em casa mesmo, né, Paulo Silva, com a mesma qualidade do trabalho que seria num escritório. Mas temos muitos imóveis que hoje
ainda estão como residenciais e funciona comércio. O Isso caso aí é do fato. Jardim Esplanada aqui em São José dos Campos, que é residencial, mas está praticamente todo comercial. Sim. Mas daí depende da alteração da lei de zoneamento. Agora, Kelly, o processo para obter a regularização de um imóvel junto à prefeitura, então, deve ter sempre assessoria de um profissional? Sim. Dificilmente ou impossível o morador pleitear sem o acompanhamento de um profissional, de um arquiteto, de um engenheiro, dependendo da situação, de um advogado. Sozinho ele não vai conseguir, porque a lei ela é muito específica e é difícil ter esse entendimento da interpretação da lei. Se o cidadão, por exemplo, ele vai construir um terreno, se ele vai desmembrar, se ele vai juntar um lote, se quer regularizar a edificação, então procure a Kelly. Isso, com certeza, Paulo Kelly, Silva. Aonde encontrar a Kelly? Nas redes sociais, no telefone, no endereço fixo? Qual o melhor sistema para entrar em contato para falar com a coach imobiliária, a Kelly? Então, tenho a minha página nas redes sociais, né? Kelly Linhares. A gente até está entrando com o nome Regulariza São José, ou seja, de extrema necessidade, né? Trabalhar nesse segmento. Ou no celular, Paulo Silva. Posso falar o número? Claro. Vamos lá, então. Então, é 12, né? 996550121. Vou repetir. De novo? 996550121. 9655... 0121. É da TIM, da Vivo, da Oi? Esse é da Vivo, mas temos Vivo. Todas as operadoras. E o WhatsApp? É este mesmo que eu passei. Então, atenção, WhatsApp 96550121. E nas redes sociais? Kelly Linhares, tem o meu perfil. Com um ou com 2 L's? Com 2 L's e Y no final. Então, atenção, nas redes sociais, Kelly Linhares, e você vai acrescentar o Regulariza São José? Está lá na minha página. Já está lá? Já está na minha página. Então tá aí, se a senhora quer uma coach imobiliária para essas questões habitacionais, imobiliárias e regularização, Kelly Linhares com 2 L's e um Y no final, nas redes sociais, Regulariza São José, ou então pelo WhatsApp 996550121. Kelly Linhares, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Paulo Silva. Muito obrigado mesmo. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Meus amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro e a direção do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência e amizade e até lá, tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.